Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Já falei que não. Será que é essa a profissão dos seus sonhos? Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje estamos com mais um quadro Profissão dos Seus Sonhos. E hoje estamos com a Elaine. E, gente, ela mora em outro país. É muito legal. Com que você trabalha? Oi, Thaís, tudo bem? Bom, eu moro em Malta e eu trabalho num hotel no serviço de mordomia, que é quem cuida dos hóspedes VIPs, por exemplo. É como se fosse uma babá de hóspede. Qual curso você fez ou tem que fazer curso? Então, eu acho que para quem quer trabalhar com mordomia, primeiro de tudo tem que gostar de servir as pessoas, né? Também tem que ser uma pessoa discreta, porque você vê muita coisa, né? Você está muito em contato com o hóspede. Então, você não pode sair falando coisas que você vê. Então, tem que ser também uma pessoa muito discreta. E para entrar nesse mundo, é legal conhecer um pouco de tudo. Porque como esses hóspedes são muito ricos, então você tem que entender de charuto, você tem que entender de vinho, você tem que entender um pouco de tudo, sabe? É muito bom. Quanto mais conhecimento você tem, é melhor para servir o hóspede. E eu fui fazer curso de barista, porque eu sirvo muito cappuccino, muito essas coisas, mesmo que a gente tenha restaurante. Como eu cuido do hóspede, às vezes eu mesma que tenho que fazer e eu faço, então é legal saber disso. Eu fiz um curso de vinhos, que é o WSET, eu fiz o nível 2, porque eu não tive conhecimento de vinho no Brasil, não é uma coisa que era popular na minha casa, entre os meus amigos, assim, um refinamento de vinho, abrir uma garrafa, como abrir uma garrafa, curso de etiqueta, enfim, eu fiz alguns cursos que têm me ajudado a melhorar, mas eu ainda tenho muito para aprender. Dá pra ficar rica com essa profissão? Olha, dá. Não sei se é rico, dá, mas você tem que abrir mão de bastante coisa, né? No caso, assim, se você trabalhar, eu estava falando do investimento de curso. Tem cursos na Europa que são cursos renomados, que você tem que passar 1 mês, 2 meses estudando, né, para aprender tudo sobre mordomia. E um curso desse, por exemplo, na Holanda, custa em torno de... Um curso para hotel custa em torno de 50 mil reais. Então, assim, não é para todo mundo. Então, eu fui fazendo cursos que eu posso pagar, e aí eu também recebo muito treinamento no hotel que eu trabalho, porque eu trabalho num hotel pequeno, 5 estrelas, então a gente contrata pessoas que são dessas instituições famosas para dar assistência para a gente no hotel e para dar treinamento, né? Então, assim, o butler na área de iate, por exemplo, é um mercado que dá muito dinheiro. Então, se você é novo, se você tem disposição para ficar em iate, eu acho que é um mercado que dá muito dinheiro. E na residência também, quando você trabalha com pessoas muito ricas e você mora na casa, você trabalha na casa, acho que dá para fazer algum dinheiro, sim. Não sei se vai ficar rico, mas você também tem muitas oportunidades de viagem, você tem muitos ganhos. Às vezes você fica tão próxima do anfitrião que você ganha muitas gorjetas, você ganha muita coisa, assim, muitos benefícios também. Acho que a área de arte pode ser que você consiga muito dinheiro, assim, que eu vejo. Mas dá para ter uma vida boa, assim. Qual é o desafio do brasileiro trabalhar fora? Os desafios que enfrenta. Eu acho que é o desafio da língua, né? Aqui no caso em Malta é o inglês, o desafio de você
né? Não ver sua família, você tem que sofrer sozinho, é muito difícil. Você passa por coisas que você não consegue dividir, é muito mais difícil fazer amigos. No Brasil, você tem alguém que olha para você e já sabe que você não está legal, mas aqui demora muito tempo para se formar, construir amizade. No trabalho de mordomia, por exemplo, eu acho que tem o desafio da língua, porque eu não estudei no Brasil, né? Assim, eu não tive oportunidade de estudar inglês. Então, eu estudei muito mais velha. E então é assim, eu estou aprendendo até hoje muita coisa. Um monte de vocabulário novo que eu não sei. Enfim, eu sou bem melhor em português, obviamente, mas eu tenho que saber sobre ingredientes, eu tenho que saber um monte de coisa em inglês que eu não tinha ideia, enfim, porque os pratos são um pouco diferentes, então, assim, é interessante, mas é um desafio diário, assim, né? Tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu estou aprendendo, mas tem que ter muita resiliência, tem que ter muito foco, se você quer crescer, e é importante estudar línguas. Eu acho que é muito importante, enfim, te abre portas aqui fora. O que você recomenda para as crianças que querem ter essa profissão? Olha, se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de fazer o dia da pessoa melhor, se você tem já isso dentro de você, já é um ganho, né? E do resto você vai aprender, porque como montar uma mesa, como servir um vinho, você tem que ser curiosa, você tem que ter conhecimento cultural para conversar, principalmente em hotel. Estou falando de hotel que quando eu recebo um hóspede, eu tenho que ter uma conversa com ele durante o trajeto que eu estou mostrando o hotel e tal, eu tenho que ter o que conversar, então eu tenho que saber sobre Malta, eu tenho que viajar também me ajudou bastante, que eu tenho muito que falar sempre, mas tem que ter uma curiosidade de aprender, assim, né, enfim, o butler, ele tem que saber um pouco sobre tudo isso, e aprender línguas, né, você precisa falar línguas, e quanto antes começar, mesmo que seja sozinho, já é um bom lugar. E mesmo que você não consiga pagar um curso para aplicar para uma vaga de mordomia, você pode começar num bom hotel, mas com um outro cargo que te faça subir. Eu não comecei nesse setor, eu comecei como camareira. E aí eu fui subindo, eu fui estudando, porque eu precisava de um visto, então eu escolhi uma boa empresa e eu fui crescendo. Então hoje eu estou nesse departamento como sênior. Então é muito trabalho, enfim, mas você tem que estudar e principalmente línguas e gostar dessa parte de servir, né, o outro, assim, porque é muito disso. Você tem que uma babá de um hóspede. Gente, me sigam aqui no Instagram. E você tem Instagram? Eu tenho Instagram, eu vou te passar para você colocar, porque eu não lembro de cabeça, eu não sou muito ativa no Instagram, mas eu te passo. Então, gente, foi isso. E muito obrigada por assistir. Um beijo. Tchau. Tchau, Obrigada, Tilane. tchau, Thaís. Obrigada a você.